Alô, meu amigo da Pai Querer, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado por você estar conosco neste sábado, véspera de Natal. E nós estamos aqui com mais um Pai Querer Rádio Opinião especial de véspera de Natal. Lembrando que você pode estar nos acompanhando através única e exclusivamente do som, na 91,7, onde você estiver, no Brasil e no mundo, mas também com imagem, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do YouTube, o Pai Querer 91,7. Também através do nosso portal do paiquerer.com.br. E hoje nós vamos falar de finanças, da situação do município, chegando aí no final do ano. Lino Ramos, tudo bem, Linão? Tudo bom, JB? Estamos aqui então para falar de algo tão importante, né? Que é justamente as finanças do município, porque se não houver dinheiro, fica tudo mais complicado. E o dinheiro também sempre anda bastante curto. É verdade. Mas olha, é interessante, eu acho que chama tanto a atenção a presença dos dois, que eu vou anunciar daqui a pouco, que eu procurei e falei, mas eu acho que eles vieram aqui, vieram há 5 meses, 4 meses, faz um ano. Foi no final, exatamente, do ano passado. Não é isso, secretário? Bom dia, prazer em tê-lo aqui, meu caro João Barbosa Pérez. Bom dia, JB, bom dia, Lino Ramos, bom dia, nossa diretora Wanda, aqui presente, bom dia a todos que nos acompanham. De fato, o JB faz um ano mesmo. Naquela ocasião foi o último programa de 2021 e nós falávamos, né, das finanças do município. Exatamente um ano, né? Vamos aí passar uma previsão, já um resultado, né, de 2022, né? Como que nós fechamos as finanças e também trazer informações de utilidade pública, né? Eu lembro agora, Lino, foi o último programa do ano, porque o prefeito não estava na cidade. Nós íamos fazer o prefeito o último programa do ano. Então nós fizemos com o pessoal, com a Fazenda, né, com o João Carlos, bom, deixa eu apresentar. Apresentar não, porque o pessoal já conhece a Wanda e a Eco Cono, que é a diretora de arrecadação e que esteve também naquele programa. Muito obrigado pela presença. Bom dia, JB, bom dia, Lino, bom dia, secretário. Realmente, nós estivemos há um ano atrás, se eu não me engano, foi no dia 17 ou 18 de dezembro. E a gente estava aqui os 4 batendo esse papo, trocando essas informações. Bom dia a todos que nos ouvem e acompanham esse excelente programa, porque é um prazer estar aqui às vésperas de um Natal participando do seu programa, viu, JB? Perfeito, e a gente agradece muito. E o último programa desse ano, então, como o prefeito vai estar aqui, vai ser um programa até maior, de 1h30, no próximo sábado, às 10h30 da manhã, o prefeito Marcelo, aí falando, não é, das coisas da cidade, do ano e a previsão para o ano que vem. Mas eu queria, a primeira coisa, secretário, que eu gostaria de abordar, que é o seguinte, a gente, há anos atrás, nem sei quando, há quantos anos você está na prefeitura? JB, eu estou indo para 28 anos de prefeitura. E na Secretaria de Fazenda? Eu passei algumas vezes, né, pela Secretaria de Fazenda, 2012. Quer dizer, conhece bem. Conheço bem. Exato, fora e do período. As finanças há muito tempo. Sabe por quê? Porque antigamente, Lino, você lembra, a gente fazia final de ano, mas escuta, a prefeitura vai ter dinheiro para 13º e para o pagamento de janeiro, porque tem que pagar o 13º final de dezembro e dinheiro para pagar. E muitas vezes, não, estamos tentando conseguir. O que mudou que a gente vê hoje uma tranquilidade realmente absoluta? JB, olha, minha trajetória, 28 anos de prefeitura, eu estava aqui em 2012 na gestão do Gerson Araújo. Você lembra, nós participamos do último programa da gestão do Gerson. Naquela ocasião, nós tínhamos um déficit de 50 milhões de reais, né, que só conseguimos encerrar o exercício por conta do Profis, né? E naquele momento, a venda de uma faculdade, né, de uma universidade, acabou gerando um recurso muito grande. Já nós foi estávamos com você. Aqui. E assim, o que acontece? A gente acredita que na gestão do prefeito, nós conseguimos adotar ou implementar medidas estruturantes, JB. Nós conseguimos fazer a revisão da planta genérica de valores, né? Isso foi importante. Foi importante, mas não é, talvez não seja, é uma das ações.
Uma das ações, a revisão da planta genérica de valores, né? Nós tivemos a reforma da Previdência, mais contribuição para a Previdência, para a Capismel, tivemos aí a venda da Sercontel, né? Várias medidas estruturantes no que tange a despesa do município, né? E hoje nós vivemos um momento muito bacana no que tange as finanças do município. Passar um dado já de antemão aí, nós encerramos até o mês de novembro agora com uma arrecadação dos chamados recursos livres do município. Recursos livres, para quem não entende, é a somatória do nosso IPTU, ISS, o ITBI, FPM, ITR, PVA, ICMS, a somatória desses recursos, nós temos um poder de gestão maior. Nós encerramos agora até novembro com 199 milhões de reais acima do que foi o ano passado. E 186 milhões de reais acima do que está no orçamento. O que se deve a isso? Se deve a um sistema de cobrança que nós implementamos na prefeitura, a uma diretoria de fiscalização tributária que monitora, há o monitoramento se há uma evasão fiscal. A cidade vive um momento em relação à questão do ITBI, eu vou falar daqui a pouco, né? Mas estamos tendo um resultado muito positivo em relação ao nosso ITBI. Né? A questão do ISS, JB, o nosso ISS cresceu de janeiro até novembro, agora 15,80% em relação ao mesmo período do ano passado. A nossa cidade, a gente sabe que o setor de serviço tem um peso muito forte. Do PIB de Londrina hoje, o PIB de 21 bilhões de reais, 81% do PIB é serviço. Então, nós temos uma atuação muito forte em relação ao ISS, em relação ao nosso IPTU. Nós adotamos, JB, a título de exemplo, um sistema de cobrança. Do início do ano até agora, nós remetemos 512 mil cartas, convites, para cobrar o nosso contribuinte, para mostrar para ele, olha, há um débito. E nós não queremos executar, nós não queremos que haja uma execução fiscal, um protesto, nós queremos que haja uma negociação ainda na esfera administrativa, né? Para que não gere um dano, um prejuízo, né, ao nosso contribuinte. Então, o sistema de cobrança, a nossa cidade vive um momento importante no que tange a atração de empresas. O nosso Natal agora, JB, toda essa discussão em relação ao evento do Natal, nós vamos agora investir no Natal 4 milhões e 900 mil. E a previsão de arrecadação acima do orçamento nosso é de 10 milhões de reais. Então, essas ações acabam incentivando, né, ou estimulando a atividade produtiva do município. O nosso ICMS, com toda essa discussão que tinha em relação à redução da alíquota, né, daqueles 4 setores, né, que é combustível, transporte, telecomunicações e... Combustível, transporte, telecomunicações e tem mais um, lá são 4 itens. Que havia uma redução, né, que proposta pelo governo federal. Todos imaginavam que iria haver uma redução na arrecadação do nosso ICMS. Nosso ICMS cresceu de janeiro até novembro, agora 7,70% acima do que foi o ano passado. Então, naquela ocasião, nós falávamos, olha, não dá para dizer que nós vamos ter uma queda de 22 milhões na arrecadação do ICMS. Por quê? Porque o Brasil, o nosso país, quando há uma redução no preço final de um produto, ele acaba virando consumo e não poupança. E quando vira consumo, vira ICM, porque a base do ICMS é o valor adicionado. Então, naquela ocasião, fui questionado. Me questionaram, João, você corrobora, vai haver uma redução de quase 30 milhões de reais na arrecadação do ICMS? Eu falei, olha, eu não consigo mensurar agora e eu acho que não vai ser nesse patamar, porque no Brasil, quando há uma redução no preço final do combustível, do transporte, da telecomunicação, da energia elétrica. Energia. Quando há uma redução no preço final, o que o londrinense faz, o brasileiro faz? Ele não gera poupança, vai gerar consumo em outras áreas. E a base do ICMS, 75% da base do ICMS é o valor adicionado, é o que as empresas faturam. Então, no caso do ICMS, tivemos um crescimento de 7,70%, de janeiro até novembro, houve uma queda pequena, se nós considerarmos de julho até novembro, uma queda de 600 mil reais, de julho até novembro, talvez em função dessa medida, né? Mas não no patamar que se imaginava lá atrás. Entendi. Então, o nosso IPTU, JB, o IPTU nosso de janeiro até novembro agora, nós tivemos um aumento de 9,90%, 27 milhões de reais a mais do que foi o ano passado. A inadimplência nossa do IPTU, se acabasse o exercício hoje, nós teríamos uma inadimplência de 17%, na data de hoje. Historicamente, nós registramos mais de 20, né? 23%, 24%. Então, assim, apesar de toda a crise, né, que foi aí, a gente pode falar que foi decorrente da pandemia, o município demonstra números significativos, números importantes em relação à arrecadação, né? E aí tem um detalhe, né, JB? Nós aumentamos o nosso poder de gestão nos tributos livres, né? Mas, em contrapartida, também há um encolhimento por parte da União, os chamados recursos vinculados, né? Com toda a crise imposta, né? Então, o município ele tem que fazer esse colchão, fazer essa gordura para fazer frente às demandas sociais no que tange a esse encolhimento de receita para da União. Mas, assim, o resultado nosso, JB, se resumindo, nós arrecadamos, até o momento, até novembro, 199 milhões de reais acima do orçado, acima do que foi o ano passado, e 186 milhões de reais acima do orçamento nosso do município, no que tange aos chamados recursos livres.
João, o senhor citou a questão do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Comparando com o período pré-pandemia. Aí, Lino, você fez uma colocação pertinente, porque na época da pandemia, nós tínhamos uma previsão de queda na arrecadação do ICM e do ISS próximo de 30 milhões e se confirmou mesmo. Só que tem havido agora, em 2021, né, finalzinho de 2021 e 2022, uma retomada da atividade econômica. Já voltou ao nível pré-pandemia? Olha, eu acredito que esses dois tributos que não são mais ligados à atividade econômica, que é o ISS e o nosso ICMS, mas o ISS, que nós temos um poder de gestão maior, ele cresceu 15,80% em relação ao ano passado, mesmo período. Então, cresceu acima da inflação. A nossa inflação foi de 6,17% agora, e a gente reajustou o IPTU, né? Deu 15,80%. Então, o que demonstra isso? Demonstra que o setor de serviços tem havido uma retomada e nós temos tido uma ação da prefeitura, não falo da prefeitura, mas do município, no sentido de estimular a questão do serviço, né? E os números demonstram isso. Não é? Os números demonstram isso, né? Por exemplo, quando a gente fala de setor de serviço, quando a gente fala de atividade econômica, a gente não pode deixar de dizer, por exemplo, todo o processo de desburocratização do município para a geração de mais alvarás, mais empresas, né? Em que pese não ser o ideal ainda, JB, mas hoje o prazo médio para abrir uma empresa, tirando aquilo que sai automático, né? Que é o alvará de baixo risco. O médio risco também sai o alvará provisório automaticamente. O MEI está dispensado de alvará, mas aqui, aquela atividade que requer uma análise maior, que é mais complexa, o prazo médio é de 14 dias. Lá em 2016, nós levávamos 68 dias para emitir um alvará no total, sem considerar MEI, nem baixo risco, nada, no total. Então, houve um avanço. Só que esse avanço não é ainda satisfatório. A gente precisa aprovar o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo para destravar, consolidar um processo de desburocratização. Agora, você abordou aí esses dois aspectos. Primeiro, claro, a arrecadação que melhorou e alguns fatores, não é, extra que vieram e que ajudaram. Segundo, eu me lembro, no ano passado, que, aliás, foi a primeira vez que a Wanda aí falou que é a responsável pela arrecadação e por enviar as cartas, não é por estar cobrando. Qual seria o nível aí? Seria mais ou menos igual, tanto, quer dizer, essa condição de melhor arrecadação, como forçar um pouco mais a cobrança? Olha, nesse aspecto, a gente está tendo um retorno muito positivo com as ações que a gente tem desenvolvido. Por exemplo, neste mês de dezembro, nos últimos anos, foi a primeira vez que nós conseguimos enviar 73 mil cartas convite de adesão para o Profis. No mês. Porque como é um mês curto, porque o Profis, a vigência dele é até o dia 21, com vencimento dia 23, o prazo é curtíssimo. Então, nós tivemos que correr muito para a gente conseguir, mas conseguimos viabilizar. E essas cartas convite, ela tem um retorno, porque muitas vezes ela alcança exatamente aquelas pessoas que, por algum motivo, esqueceram de efetuar um pagamento. Recebendo a carta convite, ainda vê que pode obter um desconto nos juros da multa, a pessoa vai e paga sem ter nenhum trabalho de entrar no site, não tem o trabalho de procurar porque já vai, eu me lembro, né? Já vai calculado tudo ali, né? Já vai, inclusive, com boleto. E com desconto, né? Com desconto. Eu lembro isso porque eu recebi uma carta dessa, a secretária até sabe. Eu vendi um imóvel. Não, é que eu vendi um imóvel, o cidadão comprou o imóvel e ficou o meu nome, né? Apesar de estar no nome dele, mas o endereço ficou no meu nome. Eu recebi, até falei, secretário, precisa acabar com isso aqui. Não, aí deu os documentos que o cidadão precisava levar lá para resolver. Mas eu vi, e realmente, quer dizer, está tudo registrado ali, claro. A percentagem é boa de retorno? Dá em torno de 27% da arrecadação é carta convite. Que JB, ó, se a gente somar a carta convite mais o Profis online nosso, né? Mais o GovBR, né? Que são os meios que o contribuinte tem de não ir até a praça, né? Representa 58% do Profis. Desses 75 milhões que vamos chegar agora, quase 60% são essas ferramentas. Então, assim, nós conseguimos institucionalizar na Fazenda um método de cobrança que a gente tem que deixar, é contínuo. Claro, todo mês encaminhar carta, porque eu falo para a equipe assim, nós temos que exaurir, JB, toda a possibilidade de arrecadar, de receber, ainda na esfera administrativa, porque eu não quero gerar um prejuízo com custas processuais, honorário advocativo 10%
de honorário. Então a gente quer exaurir essa etapa, né? Mas num dado momento, nós vamos ser obrigados a executar a dívida. Porque daí a responsabilidade é nossa se prescrever essa dívida. Então, eu falo assim, vamos trabalhar para quê? Para ter um resultado positivo ainda na esfera administrativa. E o resultado está tendo resultado Encontrar um caminho eficaz, não é? Inclusive, JB, nós temos com o plano da Diretoria de Arrecadação, agora no início de 2023, enviar cartas, convites para convidar ou a pagar ou a parcelamento já no começo do ano, em fevereiro. Por quê? Dando a oportunidade para que o pessoal venha regularizar, para evitar a nossa ação de protesto, porque o protesto também é uma coisa... Aqueles que estão próximos... Exatamente. Então, a gente vai enviar essa carta, esperar o retorno, para depois a gente passar a protestar durante 2023. Qual é o período de inadimplência que é obrigado a protestar? Então, nós estamos trabalhando para abreviar. Nós não podemos deixar prescrever o débito em 5 anos, né? Certo. Mas a nossa ideia é o quê? É abreviar isso. Nós estamos trabalhando agora com a execução de 2019, Wanda? 2019. Então, quando nós assumimos lá, JB, estava executando lá em 2016, 2017. Nós abreviamos esse espaço. E com o protesto agora, por que é importante o protesto? O protesto, ele gera um custo menor para a prefeitura também. Porque a hora que você manda para o jurídico, você tem lá toda a nossa procuradoria trabalhando, todo o custo do processo judicial é muito caro. Então a ideia é o quê? É protestar, só que o protesto gera uma restrição ao crédito do contribuinte. Então o que nós queremos? Olha, há a possibilidade de pagar ainda na esfera administrativa? Vamos exaurir isso. Nós temos a possibilidade do parcelamento, do Profis, né? Da adesão pelo GovBR, pelo site da prefeitura. Ou seja, nós colocamos à disposição, JB, todas as ferramentas para que o contribuinte fique em dia com o município. E o resultado está aí. O resultado está aqui, a arrecadação nossa de janeiro até novembro, só em relação à nossa dívida ativa, saímos de 80 milhões no ano passado para 88 esse ano agora, e o ano passado também tivemos o Profis. Então, a cada ano aumenta um pouquinho. A execução fiscal nossa, porque o Profis contempla também a execução fiscal, fechamos janeiro a novembro agora com 37 milhões arrecadados contra 24 o ano passado. Então, há um aumento na arrecadação também, no que se refere aí a nosso estoque da dívida ativa, né? Então, João, a dívida ativa chama atenção porque ela está em torno de 2 bilhões de reais, né? Quase isso aí a maior parte não vai ser recebido. O que acontece? E tem aquelas dívidas ainda das concessionárias, não tem nisso aí? Temos de bancos, telefônicas, né? Só que não tem uma dívida, Lino, JB, que não esteja sendo cobrado. O que acontece, por exemplo, tem muitas dívidas lá, tem dívida registrada lá de 78, de 86, né? A possibilidade de receber uma dívida dessa é muito pequena. E aí nós temos um detalhe também, JB, que é importante nós colocarmos aqui. A forma de correção da nossa dívida, e aí por isso que é bom deixar claro para o nosso contribuinte, como é importante ficar em dia, porque nossa dívida, ela tem a correção monetária pelo IPCA-E, que esse ano fechou em 6,17, a cada mês que o contribuinte deixa a dívida em aberto, tem 1% de juros. Então, vou imaginar, a nossa dívida, esses 2 bilhões que você está dizendo aí, na virada do ano, nós temos 12% de aumento dos juros, mais 6,17%. Então, nós estamos falando aí de quase 18%, 19% de aumento. Então, você pega esses 2 bi... Quase 2.400. Vai para 2.400. Nós estamos recebendo agora com toda a eficiência nossa, porque quando nós mostramos, né, que há uma eficiência na cobrança, houve, de fato, uma efetividade na cobrança. Só que, ainda assim, digamos assim, que ela cresce num patamar que você acaba não tendo, né? Porque é muito grande e tem muita dívida lá, JB. Nós temos uma comissão que está avaliando agora essa dívida para saber, junto ao Tribunal de Contas, nem que nós tenhamos que ir lá. Tem muita dívida podre que o município tem que baixar porque tem um custo manter essa dívida. Há um custo para manter essa dívida, né? Agora, bom, nós temos aí nessa administração muitas obras, né? Eu lembro que falávamos isso também o ano passado. Equilibrado o problema com estas obras, não cria dificuldade, não vai criar dificuldade nenhuma para o futuro? Nenhuma, JB. Toda obra que nós temos em execução, e olha que nós temos mais de 150 obras pelo mapinha lá do planejamento, né? Nenhuma dessas obras vai afetar o nosso equilíbrio fiscal, porque a gente tem essas obras, parte que são contrapartidas, em parte com recurso próprio, mas nós vamos fechar, graças a Deus, né? Graças ao trabalho do pessoal, de todo o pessoal da prefeitura, vamos fechar com superávit esse ano, né? Então, o resultado do superávit também é como se nós pegássemos todas as obrigações que o município tem empenhada e deduzíssemos quanto nós temos de disponibilidade. A disponibilidade irá superar esses empenhos, e nesses empenhos estão as obras. Então, assim, estão essas obras sendo executadas, então não há nenhum perigo, né? E o resultado dessa arrecadação acaba também, né, gerando mais recurso para a educação, para a saúde. Por exemplo, vou dar um dado aqui, a educação. A educação nós temos que investir 29% esse ano.
O mínimo constitucional é 25%, quando temos uma lei municipal que aumenta em 0,5%, esse ano chega a 29%. O pessoal da educação trabalha lá em cima do orçamento deles. Agora, como nós excedemos em 186 milhões de reais o orçamento, ela tem mais 29% de 186 milhões para investir em educação. A mesma coisa, a saúde, nós investimos 27%, o mínimo constitucional é 15%. Então, assim, a cada R$1 que ingressa no Tesouro Municipal a título de IPTU, ISS, TBI, a cada R$1, você pode colocar 27% para saúde, mais 29% para educação. Quase 60%, 58% do que ingressa, de R$1 tem destinação certa, que é saúde e educação. Né? Ô, João, a lei orçamentária indica aí um orçamento em torno de 2,5 bilhões de reais para 2023. Quem vê isso de fora fala, nossa, Londrina está nadando em dinheiro. E daí? Mas é o seguinte, ó, que a leitura que a gente tem que fazer desse 2,5 bi, metade, esse ano deu até novembro agora, 1,3 bi são recursos livres. Então vamos dizer assim, que desses 2,5 bilhões para 2023, 1,5 bi são chamados recursos livres. O resto do orçamento nós são os recursos vinculados. Nós temos o Fundo Municipal de Saúde, que vai receber quase 0,5 bi, né, do governo. Do governo federal pelo SUS, né? Temos o Fundeb, né? Fundeb é parte da receita que nós arrecadamos, 20% vai para o Estado e retorna para a gente. É o dinheiro da educação. Retorna para a gente em função dos números de alunos que nós temos. Então, tem recursos que ingressam no Tesouro que tem destinação certa. O que nós temos um poder de gestão, e na verdade a gente fala poder de gestão, mas não tem poder de gestão também, né? Porque desse 1,3 bi, eu tenho que colocar lá 29% em educação e 27% em saúde, né? Então, assim, o município, a gente fala, né, que quando você elabora um orçamento, elabora uma peça orçamentária, você tem uma margem de diferenciar, né, de fazer diferente, muito pequena, porque parte já está introduzido, né, que são as políticas essenciais que já tem uma destinação certa, né, exceto as obras, né, que a gente tem uma... Claro. Agora, desses valores de destinação certa que o município recebe, isso está vinculado também ao orçamento ou à arrecadação do município ou não? Não, os recursos livres, eles fazem parte... Não, os livres sim. Os que vêm, por exemplo, o SUS. Sim. Ele está vinculado a mais ou menos, dependendo da arrecadação, não? A União, ela repassa. Normalmente, a metodologia que a União repassa é do que ela repassou no ano anterior mais a inflação. Né? Então, por exemplo, lá na saúde, nós temos o Fundo Municipal de Saúde, que entra lá recurso da vigilância sanitária, tem lá atenção primária, média e alta complexidade, tem vários blocos de investimento, então o recurso ele ingressa nesse bloco e a saúde executa dentro do que o bloco define, né? Mas o governo federal, e aí eu costumo dizer, JB, não é uma crítica, quanto mais há um encolhimento do governo federal e do estado, mais o município irá abraçar de políticas públicas. Nós investimos 27% em saúde, o mínimo é 15%. Né? O mínimo do Estado é 12%. Né? O Estado ficou bem próximo de 12% ano passado. A União repassa o que foi o ano passado mais a inflação. Então, o município ele aumentou de 15% para 27%, porque a partir do momento que os entes se retraem, o município coloca mais recursos. Né? E isso é verdadeiro. É na saúde, é na educação, é na assistência social. A assistência social também demanda de recursos da União, né, que o município tem colocado mais recursos. Né? Neste ano que está acabando, se eu não me engano, a assistência social tem um orçamento de 70 milhões? É quase 70 milhões. Nós aumentamos muito a participação dos chamados recursos livres para assistência, né? E aí a assistência vai ser uma das pastas ali no mais demandada agora depois da pandemia. A gente tem um olhar assim, porque a assistência social, e não é só em Londrina, em toda a cidade do país, após a pandemia, essa pasta vai ser a mais demandada. Talvez até mais que as outras, né? Por conta de toda a crise gerada pela pandemia mesmo, né? Crise econômica. Né? A maior fatia é saúde ou educação? Para o orçamento do ano que vem, a saúde, nós temos uma previsão de colocarmos 450 milhões de reais de recurso livre, e para a educação, 450 milhões, e para a saúde, 447 milhões. É quase que... A gente pode dizer assim, JB, que no nosso orçamento desses chamados recursos livres, que é 1,3 bi que nós arrecadamos de janeiro até novembro, quase 900 milhões é a parcela das duas áreas, saúde e educação. Daí depois nós temos obras, temos a atividade meio, Secretaria de Fazenda, Planejamento, a Procuradoria, a Contadoria também consome recursos da atividade meio, né? Então, assim, mas a maior fatia do bolo é saúde e educação. Agora vai para tudo, né? Não é só para o atendimento, mas também para pagamento do funcionalismo.
da Isso. saúde, da educação. A maior parte desses 900 milhões de reais se refere à folha de pagamento Folha nossa. de pagamento, né? Que o maior peso está na saúde Claro. e na educação, né? A nossa folha, JB, para esse ano agora, estava previsto nós chegarmos no final do ano com 1 bi 100 a folha no município. Né? Então você pega de 1 bi 300, nós arrecadamos 1 bi 100 é a folha de pagamento, né? E ela tem a reposição todos os anos, então há um peso da folha. Mas o recurso livre, se você fizer assim, 90% do chamado recurso livre é para arcar com a despesa de serviços, né? Do município. Daqui a pouco vai faltar dinheiro nessa conta aqui, JB. Porque até Tá tranquilo, começa você vê a mais funilar, né? somando, exatamente. Até porque, João, uma pergunta que eu acho que é pertinente é saber, por exemplo, se tem aí uma dotação orçamentária no orçamento, evidentemente no orçamento, para atender, por exemplo, ruas e avenidas que estão esburacadas, que é uma demanda que cresceu muito na cidade. Tem o orçamento, quando você abre o orçamento, tem lá, né? Tem a questão do recap asfáltico, né? Tanto no orçamento quanto nos instrumentos de planejamento. Né? Aumentou essa dotação? Então, eu confesso que eu não lembro de cabeça, mas ela pode ser suplementada, né? Ela pode ser suplementada e está aí na linha de frente nossa, que né, são tanto investimento na cidade que acaba, né? Mas tem que ter um olhar e o prefeito tem esse olhar, né? Agora, uma outra coisa que a gente vê, aliás, o Marcelo Frazão, não é? O Fábio Cavazotti, eles falam muito sobre isso, fazendo aquele trabalho de divulgação do Compra Londrina. Não tem nada de atraso na prefeitura. JB, nada de atraso, não temos nenhum fornecedor. Se chegou na tesouraria, às vezes, JB, o que acontece? Às vezes a nota não foi liquidada. Ou a empresa não entregou a contento o produto, o servidor público não atestou que recebeu. Então, talvez há uma morosidade nessa etapa de liquidação, mas a partir do momento que ela foi liquidada e há a programação de pagamento, nós fazemos o pagamento na data. E agora tem mais uma questão também, mais uma atenção que nós temos que ter, com essa nova lei de licitações agora, ela ficou mais rigorosa em relação aos prazos, mas o município não deve nada. Tudo aquilo que você entregou na tesouraria até a sexta-feira, você recebe até a próxima quinta. Isso não tem nenhum atraso, né? Não tem nada em atraso, nenhum compromisso que né? Sem pagamento. Ô, João, outra preocupação que eu imagino que seja de todo mundo, né? É a questão aí das contrapartidas, né? Para que haja até as obras que o senhor citou, são 150, ou então novas obras, eventualmente, que serão executadas, é preciso ter também sempre uma contrapartida, que pode chegar a 30%, dependendo da fonte do dinheiro. Como está essa previsão? Não, Lino, quando você faz a peça orçamentária, toda aquela programação que você tem de obras durante o exercício tem que estar, né, lá dentro do orçamento, né? Você não pode deixar nem nada sem ter a cobertura orçamentária. Isso que nós falamos, né? Lastro orçamentário e financeiro tem que ter, né? E assim, o que a gente percebe é que toda a execução, tudo que estava no orçamento, nós executamos, vamos executar até o final do ano agora, tudo que está empenhado, há a disponibilidade e haverá, acredito, né? Haverá uma sobra em relação a tudo que foi empenhado. Então, toda a programação nossa, a base, né, a bússola nossa é o nosso orçamento. Qual é o maior desafio para o ano que vem, na opinião de vocês? Nós temos um grande desafio pela frente que eu acho que vai ser a Previdência. Nós já fizemos o plano de amortização, né, já aprovamos a lei, né, e nós vamos equacionar, já equacionamos, né, porque se esse plano agora vai apresentar, JB, no próximo laudo atuarial agora, já um superávit, né, porque as medidas que foram adotadas na Prefeitura, como a reforma da Previdência, aumento da cota parte patronal, a cota parte servidor, vai gerar um superávit. Plano de saúde, então, né, assim, também, né? Eu não vejo como desafio, viu, Lino, porque já está no nosso fluxo, né? Mas, assim, digamos que não seja desafio, seja uma grande realização, né? Que é o equilíbrio do nosso plano de previdência, né? Que trazia lá um fantasma de JB lá atrás, né? Todo mundo falava, a previdência vai chegar lá na frente e não vai ter recurso, né? E a gente está apontando, e com todas as medidas que foram adotadas, que nos próximos 35 anos, trazendo a valores presentes, nós vamos apresentar aí um resultado, eu imagino, né, já na próxima estudo agora, superavitário. Sem aquele receio de de ocasionar também um problema sério para a prefeitura. Porque, JB, as pessoas não levam muito a sério porque não aconteceu, né? Mas imagine você tirar do Tesouro mais de 300 milhões de reais para bancar a aposentadoria. Então, assim, a longo prazo, a médio prazo, era uma situação que me incomodava o servidor, incomodava o prefeito muito, porque você vai ter um problema iminente, está ali, né? Está na tua cara. Eu comecei a minha carreira em 95 na Capsmel. E lá se falava, olha, lá no ano 2000, falava-se ano 2000, olha, lá no ano 2000 vai faltar recurso. E nós fomos
segurando isso aí, né, com algumas medidas, né? Mas chegou no momento que, se nada fosse feito, nós teríamos um problema sério, porque quando você deixa de pagar aposentado, JB, sai do Tesouro Municipal. A prioridade é a folha de pagamento. E isso poderia gerar um problema muito sério a médio e longo prazo, né? E agora eu acredito que com essa mudança que nós tivemos na reforma, a reforma previdenciária, né? Mudança na alíquota do servidor, estendendo o prazo para se aposentar, por exemplo, eu vou ficar mais tempo em aposentar, né? Todas essas mudanças, mais o plano de amortização, eu acredito que passamos uma régua nessa questão da Capismel. Falar de um assunto que é sempre polêmico, IPTU. O que vocês arrecadaram, lançaram neste ano e quais são as projeções para o ano que vem? Para o ano que vem. Então, vamos lá. A minha memória está boa, acabei de ler ali. Nós arrecadamos... Você sabia já que teria esse questionamento. Nós arrecadamos de janeiro até novembro, agora 299 milhões com o IPTU deste ano. Foi 299 e o ano passado 272. 27 milhões de reais a mais do que foi ano passado esse ano. Com relação ao IPTU, né? Nós temos a coleta de lixo que era separada, né? E esse valor de 299 é o valor líquido, porque tem a renúncia fiscal também, tem as isenções fiscais, o pessoal pede, né? Tem o desconto, para esse ano agora que vem, o desconto é de 15% para quem pagou à vista nos últimos anos. Então, assim, quando você desconta tudo isso aí, o valor líquido que nós recebemos é 299 contra 272, 9,90% a mais, né? Do que foi o ano passado. Se acabasse o ano hoje, nós teríamos 17% do valor lançado sem receber, ou sem negociar, sem parcelar essa dívida. Em relação ao IPTU, para o ano que vem, o valor lançado nosso vai pegar esse valor que nós arrecadamos mais a renúncia, mais 6,17%, que é a reposição, que é a recomposição do valor e mais a coleta. A coleta de lixo, JB, nós fechamos agora os 12 meses anteriores, chegamos a 45 milhões. A coleta de lixo no município de Londrina custou, ano passado, 45 milhões de reais. Nos custou a coleta. Quando nós formos fazer o rateio para, já temos o valor, quando vamos fazer o rateio para o ano que vem da coleta, vai custar R$ 1,11 cada vez que o caminhão passa na frente da casa. Então, se nós considerarmos os casos mais comuns, né, que passa 3 vezes, então são 52 semanas no ano. 3 vezes 1,11 vezes 52 semanas, você vai pagar de coleta R$ 173 no ano que vem. Para ter coleta todo ano nos casos em que o caminhão passa 3 vezes. O ano passado era R$ 160. Aumentou R$ 17 no final, nesse ano, no ano que vem, por conta da coleta. Nós repassamos para o contribuinte aquilo que de fato custou a coleta de lixo, né? Então, é R$ 1,11 cada passado. O aumento no IPTU para o ano que vem é de 6,17%? A recomposição, o reajuste, né? É de 6,17%, né? E aí nós temos que cumprir porque está no nosso código tributário e seria uma renúncia de receita. Nós estamos fazendo a recomposição do valor pelo índice inflacionário, né? Comparando o IPTU aos outros impostos que a prefeitura recebe. Uma comparação. IPTU, você falou 299 milhões. O IPTU é a maior o maior tributo. Então vamos lá. IPTU 299. ISS 292. Mais 3 anos, o ISS nosso passa o IPTU. Passa o IPTU. Passa o IPTU. Então, IPTU 299, ISS 292, o ICMS 226 milhões de reais, de janeiro a novembro, o IPVA nosso 157 milhões de reais, o nosso ITBI vai chegar, nós chegamos a 83 agora, mas ele vai chegar a 90 no final do ano, ITBI. Levantado até hoje, nós já estamos em 89. 89 na data de hoje, né? É 83 no final de novembro, até hoje 89. Então, ITBI, daí nós temos, né? O FPM nosso, 119 milhões de reais, que vem do governo, o FPM. Fundo dos municípios. A gente fala que vem do governo, mas a base do nosso FPM é o imposto de renda e o IPI, né? Então, como há um aumento. Então, 119 milhões de reais do nosso FPM. O que mais faltou falar aqui? IPVA, ICM, FPM... IPVA você falou. IPVA, 157 milhões. O nosso ISS, 292... A taxa, por exemplo, a maior taxa é a taxa de coleta de lixo, que vai chegar a 45 milhões lançados, mas quando você desconta, né, toda a renúncia que temos aí, líquido vai dar uns 38 milhões para a arrecadação da taxa durante o ano. Mas, JB, IPTU, ISS e ICMS. O ISS, mais 3 anos, nesse ritmo de crescer 15%, estou falando 3 anos, mas mais 2 anos ele passa o nosso IPTU. A expectativa também, você acha que chegou a comentar no início do ITBI, também de aumentar? Então, o nosso ITBI ele vai ser muito próximo, se eu estiver errado, a Wanda me corrige, vai ser muito próximo do que foi ano passado. Nós chegamos a 83 até o final de novembro, contra 82 o ano passado. Mas a Wanda fechou até agora, deu um pouquinho. Eu acho que vai chegar, JB, a 90 milhões mais ou menos a arrecadação, muito próximo do que foi o ano passado.
E aí tem uma explicação, né? O setor imobiliário está tendo um boom, né? Tá tendo, a gente vê na cidade mesmo, né? A linha de crédito, então tudo isso favorece a valorização dos imóveis também, né? Isso ajuda, né? Quer complementar, Wanda, em relação ao ITBI? Inclusive, a parte do ITBI, o faturamento, o ano passado a arrecadação foi em torno de 90 milhões. Este ano, até o que a gente já tem apurado, estamos em 89. Então, em termos de quantidade de, por exemplo, de guias de ITBI, houve uma pequena redução, porque este ano de 2022, os juros foi alto, o financiamento, houve uma redução nos financiamentos, né? A alta nos custos, nos insumos, né? Mas mesmo assim, embora tenha reduzido o número de guias de ITBI, o valor da arrecadação ele se manteve mais ou menos no mesmo patamar. Agora, no período da pandemia, caiu muito, né, Wanda? Caiu. Agora, em 2020, ele começou a dar uma recuperada, porque em 2020 foi em 67 milhões. Agora, em 2021, fomos para 90, e agora, em 2022, nós vamos chegar a 90, 91. O ITR não fica nada para o município de Londrina, que é um imposto territorial rural? O ITR, nós temos um convênio com a Receita, mas o ITR, não que não seja importante, o ITR representa 2.800.000 por ano de receita, né? É um valor, né, que a gente não pode abrir mão, mas né? E o ITR faz parte dos chamados recursos livres também, ele soma nesse 1.300 e pouquinho, né? Mas... Ô, João, Londrina proporcionalmente tem um dos IPTUs mais caros do Paraná? Lino, foi bom você pergunta. O Tribunal de Contas do Estado agora está obrigando os municípios, porque eu respondo o PCA, que é a prestação de contas anual. Para esse ano agora, pergunta o Tribunal de Contas, o município fez a planta genérica nos últimos 4 anos? Nós já não fizemos a nossa. A nossa é 2017. Então, assim, nosso IPTU, não é que o nosso IPTU é caro, nosso IPTU não é caro. O problema é que muitas prefeituras ou muitos políticos usam o IPTU como ferramenta política e não deveria ser assim. O IPTU está lá na Constituição Federal, artigo 145. Nós temos 3 tipos de tributos no Brasil, que é a contribuição de melhoria, impostos e taxas. Impostos, eu tenho imposto sobre patrimônio, renda e consumo. O IPTU é imposto sobre patrimônio. Qual que é a base do patrimônio? É o valor venal do imóvel. Nós trabalhamos com o valor venal do imóvel entre 60% a 70% do valor de mercado. Então, assim, eu não vejo. Quando falam que o IPTU do Londrina é caro, eu vejo o contrário. Não que o IPTU do nosso é caro, é que nós fizemos o dever de casa, enquanto os municípios, ou não estou nenhuma crítica a nenhum município, não é isso, né? Mas às vezes usa o IPTU como um instrumento político, não pode ser político, ele tem que ser técnico. A mesma coisa que virou o ano, tem que fazer a recomposição do valor pela inflação. E se demora demais, fica uma loucura, né? A gente vê antes, quando foi feita o último levantamento, né? Nós não tínhamos praticamente a gleba, né? Não tinha. A gleba não tinha ainda. Era quase nada. E de repente, quer dizer, se faz o correto seria fazer a cada 4 anos a revisão. E a revisão é igual a um casamento. É na alegria e na tristeza. Se houver uma desvalorização do imóvel, tem que refletir também a desvalorização do imóvel. É assim que fala a Constituição Federal. Então, assim, eu não consigo ver... eu estava conversando com o secretário de uma prefeitura, JB, faz 10 anos que a prefeitura não fez a revisão da planta. Sabe qual é a inadimplência lá que ele me falou? 25%. Nós fizemos a revisão em 2017, há 5 anos atrás, e a nossa inadimplência é 17%. Então, assim, vai ser uma obrigação, não vai depender mais do prefeito. O tribunal agora já perguntou, eu já não consegui responder essa pergunta. Porque ele pergunta aqui, vocês fizeram a revisão nos últimos 4 anos? Eu falei, não, porque a minha revisão ocorreu 5 anos atrás já. Nós já estamos obsoletos, já estamos atrasados. E significa que o ano que vem pode haver uma nova revisão na planta de valores? Não, de jeito nenhum, né? Essa é uma decisão política. Eu estou dizendo assim, que o Tribunal de Contas ele vai começar a cobrar os prefeitos a fazerem a revisão da planta. Não é só em Londrina, em todos os municípios. No Paraná, os 399 municípios vai ter... Né, tirando Londrina, eu acho que a última prefeitura que fez agora foi Curitiba, a revisão da planta. Mas quais municípios fizeram no Paraná? Então, assim, vai ser uma imposição do tribunal. Nós estamos com a nossa planta atualizada, 5 anos ainda atualizada, mas tem município também que está 30 anos, 20 anos sem atualizar o valor da planta. E quem sabe quem paga o pato disso é o cidadão que mais precisa do serviço público. Que precisa, né? Ô, secretário, eu não sei se o Lino já perguntou sobre os carnês do IPTU. Não. Chegam quando? Então, nós temos, JB, 2 lotes. Não vai mudar o sistema, de cobrança? A gente pensou em fazer alguma coisa, mas não deu tempo. Na verdade, nós vamos trabalhar com 2 lotes. Vencimento 31 de janeiro e 17 de fevereiro. Então, o primeiro lote,
os carnês começam a chegar na segunda quinzena de janeiro. Nós estamos agora na fase de fechar o lançamento tributário e mandar para a gráfica, mas são 260, você não me fala melhor, 265 mil carnês que vão rodar. Porque tem muitas unidades imobiliárias que não recebem o carnê, né? São próprios públicos, então, mas o que recebe dá mais ou menos 265 mil carnês divididos em 2 lotes, 31 de janeiro e 17 de fevereiro. Aí, a primeira quinzena de janeiro, então, muita gente já tendo o carnê ali, já na condição de, se quiser, pagar. E tendo desconto, podendo ter o desconto de até 15%, né? Porque o desconto ele varia de 10% a 15%. Tem contribuinte que o desconto é 10%, ou é 11%, ou é 12%, depende da condição que ele está. E aí, JB, mais uma ferramenta para esse ano. O nosso contribuinte poderá pagar o seu IPTU através do Pix também, né? Nós soltamos o Pix, né? E vai estar disponível no site da Prefeitura. Então você consegue acessar lá com a inscrição imobiliária, rodar o QR Code, né? E fazer o pagamento via Pix. Qual é o primeiro vencimento? Estou louco para pagar. 31 de janeiro. Agora, viu, secretário, e quando chegam os carnês, a gente sempre recebe lá, todo ano, o pessoal, escuta, mas a gente recebe o pagamento no dia 5, não teria possibilidade, 5 ou 6, né? A possibilidade de mudar essa data, em vez de 31, no final, sei lá, no dia 10, dia 8, não é possível isso, secretário? Então, JB, mas a gente faz lá, normalmente nós fazemos a divisão considerando o histórico de pagamento, né? Então, esse primeiro lote são aqueles que pagaram mais antecipadamente, pagou lá no dia 5, dia 6, né? Então, fica no primeiro lote. A ideia era trabalhar com um lote só, numa data no meio de fevereiro, por exemplo. Só que nós temos uma dificuldade com o correio. São 260 mil carnês, né? Então, nós fazemos a divisão em janeiro e fevereiro. Eu não consigo fazer a divisão fevereiro e março, porque daí inviabiliza a questão financeira nossa, porque nós recebemos no mês de janeiro, a maior arrecadação nós mais de 200 milhões de reais do IPTU, o pessoal pagou em janeiro. Então, se eu deixo de receber em janeiro para receber em março ou fevereiro, eu tenho um problema aí de fluxo de caixa. Houve um ano que vocês tentaram não emitir todos os carnês, né? Porque aqueles que poderiam pagar à vista, só a primeira parcela, não deu resultado. JB, gerou um problema sério. É mesmo, Porque é o seguinte, nosso público, e aí nós temos uma experiência na praça, eles gostam de receber o carnê em mãos. Então, o que aconteceu? Nós mandamos a primeira via, depois não foi a segunda, mandamos a possibilidade de pagamento à vista e a primeira parcela, as demais, mas virou um caos, JB. Virou um tanto de pessoas na praça. E a nossa ideia, se fosse fazer do jeito que a gente gostaria, era fazer igual ao PVA, né? O PVA você entra no site, roda a guia, né? O custo para nós... Porque havia economia, né? Da impressão, só que, né? JB, a economia eu acho que não se sustenta, porque, olha, o que acontece na praça, a Wanda tem experiência lá na praça. Quando deixa de encaminhar o boleto, né, Wanda? Nossa, o pessoal vem desesperado. E eles, mesmo nessa época, eles receberam um carnê apenas com a primeira parcela. Eles vêm com o carnezinho para ver se não houve um erro, porque faltaram as demais parcelas. Tá? Ele é uma situação, é uma coisa assim, é uma característica. Por exemplo, o nosso carnê, ele vai assim, isento, está dizendo que ele está isento do IPTU, por exemplo. A pessoa vem com o carnezinho porque ele quer confirmar se ele, o que significa aquilo, tá? Se ele realmente não tem que pagar. Então, existe um costume, né, João, que eu acho que ainda leva um pouquinho de tempo até a gente superar e chegar numa situação igual ao IPVA, que a gente coloca tudo no site e o pessoal vai tirando pelo site. Né? Mas reclama. Então, o pessoal reclama. Né? Opa, com certeza. E como reclama? Dá muita dor de cabeça sempre, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, lógico, aquela coisa toda. Secretário, como está o pagamento dos precatórios e qual o tamanho do problema aí nesse caso? Olha, de precatório, nós temos até o finalzinho agora, com essa emenda, que saiu essa última emenda, se não me falha a memória, 109, emenda constitucional, nós temos até o final de 2029 para quitarmos nosso precatório. São 247 milhões registrados. Eu não sei se nesse valor, agora não me lembro, se tem um precatório de uma empresa de transporte que ainda me parece que não entrou. Não a maior, mas uma outra que parece que não entrou nesse valor aí. E nós temos que fazer esse pagamento, esse saldo de 247 milhões, ele faz-se a divisão dos meses remanescentes até 31 de 12 de 2029, né? Mas o município está rigorosamente em dia. Nós depositamos no TJ todo mês mais de 2,5 milhões de reais, que é o saldo remanescente. Dá mais de 2,5 milhões. Então, o que acontece? O TJ, ele tem lá uma poupança e ele paga o precatório por ordem cronológica, considerando algumas condições lá, né? Se é verba familiar, alimentícia, tem algumas condições lá, né? Então, mas o depósito, nós temos que estar rigorosamente em dia, porque senão não temos certidão. Então, o município ele faz o depósito,
né, todo mês, e o TJ administra a ordem. Manda para as varas aqui e as varas pagam em decorrência da ordem que é definida pelo TJ. Mas o município está em dia. Agora, eu não sei se nesse valor de 247 milhões nós temos aí o precatório de uma das empresas de transporte que é quase 80 milhões de reais. Exato, né? Tem precatório muito antigo ainda e rodando ou não? Não, porque a gente está em dia. O TJ tudo que nós repassamos, ele faz o pagamento. Nesse saldo que está lá, ele vai sendo pago e nós temos até 2029 pela emenda para quitar tudo. Então não depende do município. A parte do município é o quê? É depositar o valor da emenda. Nós depositamos todo mês. E o TJ faz essa gestão, né, Eduz? Agora, secretário, eu não sei se passa pela secretaria ou é a CMTU, no acerto efetuado ano passado do transporte coletivo. E a opção do prefeito de, ao invés de aumentar a tarifa, manter a tarifa e, no caso, economicamente, ir, não é, ajustando com as empresas. Deu resultado? Diminuiu o número, o repasse? Então, nós tínhamos um valor definido em lei, né? Quando nós aprovamos a lei lá do reequilíbrio, era próximo de 25 milhões, nós chegamos um pouquinho aquém desse valor, né? Então está dentro da previsão que a CMTU fez, né? Porque o prefeito preferiu trabalhar com o conceito de reequilíbrio econômico financeiro. E de aumentar o número de passageiros. Porque quando você reduz a passagem, qual que era a estratégia usada? Eu reduzo a passagem para R$4, eu aumento o número de passageiros, consequentemente, com mais passageiros, daí meu custo se mantendo, o valor do custo da participação do município, ela tende a cair, né? Então, o prefeito e a equipe da CMTU fizeram nessa linha do reequilíbrio econômico-financeiro, mantendo um valor mínimo. Mas o valor que nós aprovamos na lei lá, JB, está dentro daquele valor. Nós vamos chegar no final do ano um pouquinho aquém, né, do que foi aquele valor, mas eu vejo assim, JB, que é inevitável, né? Todos os municípios terão que arcar com o transporte de uma forma ou de outra, porque o custo do transporte é muito caro, alto, né? E aí você não consegue repassar todo o custo ao usuário, né? Então nós vamos ter que inserir essa política pública dentro dos instrumentos de planejamento nosso de forma contínua. Vai acontecer isso. Não adianta, porque você aumentar a passagem, parece que o custo da passagem para se manter, parece que é quase próximo de R$8, R$9, né? Fica muito caro para o usuário isso, né? Foi preciso, ou já foi feito também uma previsão, alguma coisa assim no orçamento do ano que vem? Sim, essa lei ela está inclusa nos instrumentos de planejamento nosso, né? Esse ano foi 25 milhões, o ano que vem está próximo disso, como reequilíbrio do transporte, né? Mas assim, Lino, o orçamento é uma peça autorizativa. Se nós formos, né, mudarmos a planilha de composição e o valor cair ou né, aumentar, esse valor que nós vamos injetar reduz, né? Pode reduzir também. Então vai depender o quê? Vai depender da política adotada pela CMTU. Mas até o momento está aquém do que nós definimos na lei, o repasse, né? Secretário, há muitas obras em Londrina com problemas, não é? As empresas ou tem atrapalho, atrasa. E evidente que a gente está vendo que aditivos, alguns foram feitos em razão do aumento do custo violento na construção civil. Mas no caso de atraso, dá um prejuízo também para a prefeitura? O atraso da obra? Você fala em relação à questão financeira, o atraso vai trazer... a questão financeira, é evidente, claro, lógico que... Né? Vai dar um atraso para a população no que tange ainda toda, né, o problema de, né, vamos pegar aquela obra lá que está parada, né, lá da Rio Branco, né, vai gerar um problema, né? Certo. Mas assim, em termos financeiros, JB, esse aditivo, quando você faz uma nova licitação, tende, né, o preço a se equacionar a política de mercado. Certo. Por isso que eu falo, Vilino, quando a gente fala assim de recomposição das nossas receitas, a gente não pode deixar de considerar também a recomposição, o reajuste da despesa. Exato. Porque, veja, se eu deixo de recompor o meu IPTU, por exemplo, os contratos que o JB citou aqui, todos sofrerão reajuste e reequilíbrio. Né? A folha de pagamento tem o seu reajuste. Então, há no orçamento público um princípio chamado princípio do equilíbrio. Eu faço o quê? Eu reajusto a minha receita para que eu possa fazer frente à minha despesa reajustada também. Mas quando você faz também uma nova licitação, nova aditiva, a tendência... Por isso é que muita gente diz, mas a prefeitura tinha que cortar já imediatamente esse... Não é? Mas depende... É exatamente isso. Foi o caso da cidade industrial. Quer dizer, foi obrigada a fazer porque a empresa não tinha condição. Mas fica muito mais caro depois
para a nova licitação, não Tem é? que analisar pontualmente cada caso para ver, né? Às vezes é preferir você manter o contrato, mas em algumas situações aí... Ou terminar, ou terminar como de uma foi o vez, caso, né? Algum bosque, Exato. né? A possibilidade lá do SAMU também, até da prefeitura Mas sabe o que terminar. eu Né? vejo, JB? É tudo uma experiência para a gente. Nós nunca tivemos tantas obras pela cidade. Nós temos a atividade meio, as atividades meio, que é fazenda, a procuradoria, né, a controladoria, a própria gestão pública, que nós temos ainda gargalos para atender tanta obra, a própria Secretaria de Obras mesmo, né? Então nós temos que passar por um processo de aprimoramento também, né? Eu vejo que há né, esse processo de aprimoramento. Agora, secretário, para o ano que vem, dentro dessa expectativa, não sei se já antecipam para você. Nós vamos falar com o prefeito sobre isso, mas tem obras ainda para começar o ano que vem? Bom, fora essas 3 que já se definiram aí, não é, das unidades de saúde, tem muita coisa ainda, secretário? Olha, JB, acho que eu preferi deixar o prefeito anunciar, né? Então tá Mas bom. assim, nós vamos trabalhar com muita cautela para dar todas as condições, né, de lastro orçamentário e financeiro para que nós Ele possamos quer terminar tudo, não quer deixar para não depois. deixar nada, né? né? E ele tem razão, né? Porque quando você acaba um governo, você tem que passar uma régua, né, JB? Ó, entregamos isso, o que não entregou, que está em andamento, nós temos que deixar recurso em caixa. Essa é a preocupação que eu falo, prefeito. Nós temos que começar uma obra e saber que aquela obra, você vai ter que ter o recurso em caixa para terminar. Ou ele, ou o próximo gestor que virá. Então, essa questão da responsabilidade fiscal, JB, eu vejo assim, que é uma situação sine qua non para que as políticas públicas sejam exercidas. Eu vejo com muita preocupação quando eu ouço, por exemplo, o governo federal debater a questão da responsabilidade fiscal, porque a responsabilidade fiscal, ela antecede a qualquer demanda social. Não há demanda social sem a responsabilidade fiscal. Então, a gente tem um olhar muito forte nisso, né, para que o prefeito possa entregar as obras, aquilo que ele não conseguir entregar no mandato dele, ter lastro orçamentário e financeiro para honrar esse compromisso para o próximo gestor poder honrar. Então, esse é o nosso papel. Uhum. João, vocês pretendem mudar para 2023 algo no Nota Londrina? Ou pelo menos tornar o Nota Londrina mais popular? Olha, Lino, eu confesso para você que aí nós pecamos muito por falta de tempo, talvez, né? O programa Nota Londrina é um programa muito bom, que ele estimula as pessoas a pedirem nota de serviço, mas o volume de crédito que gera é muito baixo. Esse ano, agora, se não me falha, a memória gerou R$26 mil de crédito. Então, assim, quando você pede uma nota de serviço, vamos colocar aqui mecânica, limpeza, tudo que é serviço, até 30% do valor do ISS se reverte para essa pessoa, para ela bater o IPTU dela ou abater ou destinar a um fundo de política pública. Só que nós pecamos por não dar visibilidade a esse programa. Não teve propaganda, não teve. Né? Não, e aí uma teve falha nossa. Uma falha nossa mesmo. É, né? exatamente. Eu quero saber, esse ano de 2023 agora, é que nós ficamos tão focados também em tanta ação da Secretaria, IPTU, nosso próprio ISS, que a gente acaba não dando atenção ao programa. Mas o ano que vem, a gente vai ter que fazer uma ação da Prefeitura envolvendo o núcleo de comunicação para dar mais visibilidade. Por quê? Porque esse estímulo de pedir nota gera mais receita para o município. Quanto mais nota, mais ISS entra. Né? Alguns municípios utilizam a estratégia, por exemplo, de sorteios, até de veículos. O senhor não acha isso viável? Lindo, nós tivemos uma experiência tão traumática. É que aí o cara não pode estar inadimplente, né? Você lembra do IPTU nosso? Eu lembro dos JB carros. lembra do IPTU. O que aconteceu com os prêmios? Conseguiram entregar, pelo menos? Nós fizemos um negócio muito bem feito. Nós colocamos no carnê do IPTU os quatro números que era o sorteio pela Loteria Federal e nós publicamos no jornal oficial nosso os 280 mil carnês de IPTU, lá JB, no jornal oficial. A inscrição imobiliária e os 4 números que a pessoa iria concorrer no ano. Foi um sucesso, foi muito bem pensado. Só que na hora de fazer o sorteio, nós sorteamos um carro lá, e a pessoa que ganhou o carro, porque nós trabalhamos com o registro do imóvel. Então, o imóvel está no seu nome registrado, então ele é teu. Só que havia uma venda, um contrato de gaveta não registrado, e a pessoa começou a pleitear aquele carro, mas foi um rolo terrível, JB. Foi um rolo terrível. Então, assim, vamos deixar isso de lado, né? Vamos deixar de lado. Gente, olha, passa muito rápido, mas a gente agradece muito. Wanda, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Um Feliz Natal para você, para toda a sua família e sucesso. E que continue esse trabalho. Como é bom a gente entrevistar vocês assim, nossa, já me lembro de anos aí de terríveis, né? E a gente está vendo o equilíbrio ano passado, esse ano também. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando, né? Podendo contribuir um pouco com informações, né?
Mas olha, um ótimo Natal para vocês, para todos que estão nos assistindo também. Tá certo. E o secretário, mais uma vez, aliás, bem mais afiado do que o ano passado. Ah, com certeza. Guarda tudo, tem todos os números, mas isso é bom. Eu acho que isso é uma demonstração realmente de que o trabalho está, não é? Tá sendo feito ali, a coisa está funcionando. João Carlos Barbosa Pérez, muito obrigado, viu, João? Um ótimo Natal para você. Boas férias, né? Se vai dar uma descansada, sempre precisa, mas muito obrigado pela presença aqui. Bom, primeiro agradecer você, JB, o Lima, toda a equipe da Paiquerê. O sucesso do nosso trabalho deve-se muito à imprensa e à Paiquerê, né? Então nós temos muito a agradecer a vocês, né? Agradecer a nossa equipe, JB, lá da Prefeitura, a Wanda, toda a equipe dela, os nossos diretores lá, né? Todos os diretores, toda a equipe nossa que contribui. O resultado desse trabalho aí, o JB, é fruto do trabalho da nossa equipe da Secretaria de Fazenda, né? É aí sob a tutela dos nossos diretores, agradecer ao prefeito pela confiança, né? E desejar a todos um excelente Natal, um ano repleto de muita paz, muito amor e um Natal abençoado, né? E espero aí ser convidado para o ano que vem, né? Sem dúvida, né? Estaremos, se Deus quiser, estaremos juntos no próximo ano. Linão, valeu, Lino, um bom Natal para você, para toda a família, e vamos nos encontrar depois do Natal no Jornal da Manhã. Depois do Natal é logo ali, né? Porque o Natal cai no domingo. Mas um abraço a todos e um Feliz Natal. Muito bem. Terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial desta véspera de Natal. Muito obrigado aqui ao Samuel, ao pessoal todo aqui da equipe do Marcão Careca. Um ótimo Natal para todos vocês. Foi muito bom durante esse ano estarmos juntos, mas ainda teremos mais um programa pela frente. O Luciano Magalhães na técnica, o Thiago Sadal, Zé Carlos Cararo na Higienópolis 2100. E a você, muito obrigado. Um feliz e santo Natal para você, para a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar. Esse que é um dos horários líderes absolutos do rádio de Londrina, um programa que pegou e a gente realmente fica muito feliz. Lembrando que o último Paiquerê Rádio Opinião Especial do ano, no próximo sábado, com a presença do prefeito Marcelo Bellinati. 1h30 de duração, das 10h30 até o meio-dia. Vem aí o nosso bate-bola e lembrando, nós vamos reprisar sim esse programa na 91,7 hoje às 18 horas. Estaremos, então, às 18 horas, reprisando na 91,7. E se você quiser assistir a qualquer hora, qualquer dia, através do som e imagem, entrar no YouTube, Paiquerê 91,7. Todos os programas estão lá na íntegra, tá bom? Um Feliz Natal, muito obrigado. Vem aí o bate-bola aqui na Paiquerê em 91,7.